Fala pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Leandro, sou professor de Direito e hoje eu vou te mostrar quais são os princípios mais importantes do direito e por que você precisa conhecer isso para entender qualquer matéria jurídica, seja para prova, concursos ou até para sua vida particular. Então já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a ideia é a seguinte: direito simples, rápido e sem enrolação. Primeiro, você sabe a diferença entre princípio e regra? Antes de tudo, você precisa entender uma coisa fundamental. Princípio não é a mesma coisa que regra. Regra, ela diz exatamente o que fazer ou não fazer. É o preto no branco. Já o princípio, ele mostra o caminho, ele mostra a direção. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. A regra é a aplicação direta. O princípio é uma orientação seguida de uma interpretação, tá? O que a gente vê no dia a dia. Nos processos existem princípios, que seria o contraditório, a ampla defesa, e por causa deles existem regras, como prazo para a defesa, direito para o advogado, a possibilidade de recurso. Então, vocês perceberam a diferença? Onde o princípio orienta e a regra executa o direito? Agora a gente vai falar dos princípios mais importantes para o direito. O primeiro, o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse aqui, ele é base para tudo. Por quê? Porque ele significa que toda pessoa tem valor só pelo fato de ser humano. Então, na prática, se alguém sofre humilhação no trabalho, perseguição ou abuso, isso fere a dignidade e o direito ele vem aqui para proteger esse direito. Vamos falar do princípio da igualdade. Cuidado, porque esse princípio muita gente erra. Eu vou explicar o porquê. Porque aqui igualdade não é tratar todo mundo igual. É tratar das seguintes formas: os iguais de formas iguais e os desiguais na medida de sua desigualdade. Vou trazer aqui um exemplo para vocês entenderem. Cotas para pessoas com deficiência no trabalho. Isso não é um privilégio, é uma correção de desigualdade. Senão, esse pessoal que tem essas deficiências não ia conseguir inserir no mercado de trabalho, entendeu? O princípio da legalidade. Esse princípio é essencial. Por quê? Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E o que isso quer dizer? Se não tem lei, você não é obrigado a fazer. E se não tem previsão legal, a pessoa não pode ser punida. Observe que esse princípio ele vem para proteger as pessoas contra abusos praticados pelo Estado. E o princípio do contraditório e ampla defesa? Esses dois ele andam sempre juntos. O que quer dizer contraditório? Direito de saber o que está dizendo contra você. E ampla defesa é o direito de se defender com todos os meios possíveis. A gente traz aqui como exemplo: ninguém pode ser condenado sem conhecer a acusação, sem ver as provas, sem apresentar a sua defesa. Por isso que esse princípio ele é tão importante. O próximo princípio que vamos falar é o da proporcionalidade. Ele vem dizer o seguinte: o Estado precisa agir com equilíbrio. Então, a medida deve ser adequada, necessária e proporcional. A gente traz como exemplo uma infração leve de trânsito. Qual a penalidade? É multa. Por quê? Porque não faz sentido criar uma lei que peça uma prisão para uma pessoa que praticou uma infração de trânsito leve. Seria exagerado. O princípio da razoabilidade. Razoabilidade está relacionada ao bom senso. As decisões elas precisam fazer sentido. Então, temos como exemplo uma lei que proíba sair de casa sem motivo. Essa lei seria um absurdo, irrazoável. Próximo princípio, presunção da inocência. Muito importante no direito penal. O que é que ele diz? Que ninguém é culpado até prova em contrário. Ou seja, a acusação não é condenação. Você é inocente até sentença final. O próximo princípio, que é o da publicidade, a regra geral é o seguinte: os atos do poder público, eles devem ser públicos. Por quê? Porque isso garante transparência, controle, confiança. Então, pessoal, é por isso que a maioria das decisões judiciais, em regras, elas são acessíveis ao povo. Princípio da segurança jurídica. Aqui estamos falando de previsibilidade, ou seja, o direito ele precisa ser estável, precisa ser previsível. Então, um exemplo que eu trago para vocês: você faz um contrato hoje,
Por que você faz esse contrato? Porque você precisa de seguranças, que as regras não vão mudar do nada. Tá? Se você entender esses princípios, você para de decorar a lei e começa a entender o direito de verdade. Você passa a enxergar a lógica por trás das decisões. Entende o porquê das normas existirem. Sem isso, estudar direito vira apenas um decoreba e no final você não acaba entendendo nada. Se você chegou até aqui, já coloca nos comentários: eu sou estudante de direito. Lembre-se, se você está começando do direito e às vezes você sente que não está entendendo nada, que parece outro idioma, que você estuda e não evolui, pessoal, fique tranquilo. Aqui no canal, a ideia é justamente simplificar o direito sem perder a técnica. Então, assiste mais vídeo, mantém constância e evolui um pouco por dia. No direito, quem entende a base sai na frente.